que é sobre a questão de governar um estado como São Paulo, um dos mais importantes, portanto, do Brasil. Alguns dados importantes para relembrar você. Ele tem uma população estimada em 43 milhões de habitantes, quase 250 mil quilômetros quadrados de área e mais de 640 municípios, para ser mais exato, 645. Com desafios enormes, inclusive na educação, que é uma das suas bases. Também no transporte, na segurança, na saúde. Como o senhor pretende, se for o candidato realmente a governo de São Paulo, administrar um estado como esse, não tendo muita experiência no que diz respeito à área executiva, já que não foi prefeito, não ocupou nenhum cargo eletivo? Não, veja, de fato, quer dizer, o pessoal ainda não fechou seu candidato. Eu estou aqui muito mais como responsável pelos seminários que organizam o plano de governo do que seria a candidatura do governo de São Paulo. Mas eu insistiria o seguinte, quer dizer, mais do que pessoas, eu acho que o pessoal tem toda a condição de governar o estado como São Paulo, né? Porque o pessoal tem uma abertura para uma nova prática de governo que nenhum outro partido tem. Quer dizer, muitos acreditam que governar significa dirigir, significa criar uma espécie de elite que seja capaz de levar o Estado dentro de um programa, de um projeto, coisa dessa natureza. Nós acreditamos que governar é, na verdade, dar as condições para que as pessoas governem a si mesmas. Ou seja, dar as condições para que a sociedade possa desenvolver a sua própria capacidade de auto-organização. Acho que isso é um outro paradigma de governo, e isso que deve ser colocado num estado como São Paulo. Eu insistiria também num outro ponto. Quer dizer, você tem, nesse momento, vários candidatos, vários partidos que têm, ao que parece, grandes experiências administrativas. Ela tem, por exemplo, o PSDB governa o Estado não só há 20 anos, na verdade ele governa há 32 anos. Se você contar o governo André Franco Montoro, se lembrar que o governo Quércia, o secretário de planejamento do Quércia era o Serra. Se lembrar que no governo Fleury, o vice-governador era o Aloysio Nunes, que hoje é senador pelo PSDB. Ou seja, uma espécie de elite que foi, desde o final da ditadura, que está perpetuando no governo. E qual é o resultado dessas pessoas? Quer dizer, que experiência que elas têm para realmente colocar na balança? Alguém aqui tem a coragem de dizer, não, o Estado deu saltos de qualidade inquestionáveis em áreas como educação, saúde, transporte, qualidade de vida? Quer dizer, esse tipo de experiência, se for esse tipo de experiência que está sendo colocado em jogo, graças a Deus que o pessoal não tem essa experiência, porque essa experiência não serve para nada. O pessoal vai completar 10 anos agora, em junho, né? Chega em 2014, se não me falha a memória, com um senador, 3 federais e 6 estaduais. Não sei se você acha pouco, mas em São Paulo, eu acho a situação do pessoal bem crítica. O candidato a prefeito teve, acho que 60 mil votos. Quase não elege um... 100 e poucos, eu acho. Não, acho que o Gianazzi acho que foi 60 mil votos, mas tudo bem, posso estar enganado. De qualquer forma, na faixa de 1% é a votação histórica do PSOL aqui em São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado. É muito pouco. Sim. O que está acontecendo que não se transforma em voto esse discurso que, a princípio, é de massa? Veja, é muito pouco, e há uma coisa bastante peculiar nesse processo, que é, se você pensar bem, pelo menos o eleitorado de São Paulo, o eleitorado realmente de esquerda, claramente de esquerda, entre pelo menos 10% e 15% dos votos. Certo? Mas eu acho que houve houve um momento dentro da história da política de São Paulo onde todo esse eleitorado foi basicamente para o PT. Né? Então isso fez com que partidos como o PSOL nunca tivessem muito espaço. Certo? Mas eu acho que hoje o PT não tem mais condição de sustentar um programa e um discurso de esquerda, claramente de esquerda, que não tenha vergonha de se chamar de esquerda. Então nesse campo, e nós acreditamos que a partir de 2013 ficou muito claro que só mesmo um programa de esquerda é capaz de dar respostas efetivas para aquilo que levou a população brasileira a ir às ruas, exigir melhores serviços públicos, exigir uma democracia que não seja uma democracia completamente controlada pelo poder econômico, que seja uma democracia direta. Eu acho que só um programa de esquerda pode dar respostas efetivas para isso. Então, nesse campo, um partido como o PSOL tem toda a condição de crescer de maneira substancial. Quando você fala de esquerda, no espectro, pelo menos aqui que a gente conhece, o pessoal é considerado de extrema esquerda. Você concordaria com isso? Eu acho que é um partido de esquerda. Eu acho que a situação atual é tal que partidos que antes funcionavam como partidos de esquerda tem cada vez menos um programa realmente claramente posto nesse sentido. Certo? Então, acho que nesse campo a gente pode se colocar muito bem como uma alternativa plausível de esquerda para o eleitoral. Um dos motivos, eu acredito, que se coloca essa questão do extremo é, por exemplo, a afinidade que existe, pelo menos no Rio de Janeiro, ficou bem marcado com os black blocs, que uma parcela expressiva da população é contra a tática, né, de depredação, etc. E o PSOL é parceiro
Você gosta dessa parceria? Gosta desse companheiro? Não que seja parceiro, né? Quer dizer, porque esses movimentos, como movimentos Black Bloc, são movimentos autonomistas. São movimentos que se desenvolvem de uma maneira completamente autônoma em relação a todo e qualquer partido. Seria, me parece até ingenuidade acreditar que, que algum tipo de partido conseguiria mobilizá-los. Agora, eu tenho uma colocação a fazer, sim, que é a seguinte. Embora eu não concorde com esse tipo de prática, eu consigo distinguir de uma maneira muito clara aquilo que é uma violência política daquilo que é uma violência criminal. E esse tipo de violência está longe de ser uma violência criminosa, é uma violência política. A democracia nunca teve problemas com isso. Eu lembraria a vocês, por exemplo, quer dizer, em países que nós acreditamos que um país de democracia estabilizada, como por exemplo a França, bem, já há anos atrás, por exemplo, dentro de negociações, dentro de lutas entre os trabalhadores e chefes de empresa, já tivemos situações onde os chefes de empresas eram sequestrados. Sequestrados o quê? Você chegava, entrava dentro da empresa, falava, olha, você não sai daqui. Você não sai daqui enquanto a gente não terminar. E ficava uma semana preso dentro do escritório, junto com os trabalhadores da empresa. A polícia pensou em entrar, arrebentar, sair, prender todo mundo? Não. Por quê? Porque eles sabem que isso é uma violência de uma outra natureza, uma violência da urgência das pessoas que procuram a sua maneira de tentar alguma forma de negociação para você conseguir ampliar direitos. Veja, até décadas atrás, greve era um crime, certo? Mas foi graças a um crime como esse que direitos foram ampliados. Certo? Piquete está longe de ser alguma coisa que é normal. Por esse discurso aí, o seu eleitor, ele acha que pode ficar tranquilo que se você tiver alguma reunião com a PM, as pessoas não vão de capuz, né? Não precisa de capuz. Então, tá bom. Com certeza. Pré-candidato, eu vou fazer uma pergunta agora ao professor, que é uma das suas principais frentes de atuação, professor da USP, como a gente falou aqui, sobre a questão da educação, que é um pilar importante do Estado de São Paulo e que vem sofrendo muitas reclamações. Primeiro, sobre a questão do ensino fundamental e do ensino médio com a progressão continuada, saber se o senhor é a favor ou contra isso. E segundo, sobre a questão de formação profissional, de profissionalização do jovem, porque a grande reclamação é que os cursos técnicos deixaram algumas escolas estaduais, estão hoje focados em FATECs e ETECs que pouca gente consegue ter acesso. E a própria USP, que é a Universidade de São Paulo, uma das mais importantes do Brasil, há uma crítica muito grande de que aqueles que realmente precisam não conseguem chegar a essas vagas. Tá. Que ela é dominada por uma elite aí que consegue sair dos colégios particulares e chegar então aos principais postos dessas universidades. Como é que o senhor pretende mudar esse quadro? Tá, vamos lá, 2 pontos. Primeiro em relação ao ensino médio e ensino fundamental, e depois em relação à universidade. Quer dizer, São Paulo tem uma situação bastante peculiar, que como você mesmo lembrou, é o estado mais rico da federação, e o sistema educacional público de São Paulo é catastrófico, é muito ruim. Quer dizer, o mínimo que se esperava é que ele fosse o estado que tivesse o melhor sistema de ensino público do país, o que está longe do seu caso. A gente entende que isso é por basicamente 3 razões fundamentais. Primeiro, a carreira de professor foi destroçada. Certo? Quer dizer, nenhum dos nossos melhores alunos quer ser professor no ensino fundamental e no ensino médio. E eles têm toda a razão, porque não há carreira, a carreira é ruim, certo? O rendimento é muito baixo, as condições de trabalho são muito ruins. Então, não adianta você gastar uma fortuna com consultorias, as mais mirabolantes possíveis, fazendo as propostas as mais inacreditáveis, certo? Sendo que, no fundo, a coisa é muito simples. Enquanto você não tiver uma boa carreira de professor, não há solução para o ensino de São Paulo. Certo? Então você precisa, de fato, investir na carreira de professor. Certo? Isso custa dinheiro? Claro que isso custa dinheiro, mas agora muito mais dinheiro custa você, por exemplo, saber, o Brasil acabou de levar seus alunos para o sistema PISA, que é o sistema que avalia os sistemas de ensino no mundo inteiro. Bem, nós fizemos provas de matemática, nossos alunos estão entre os últimos. Então significa o quê? Se eles estão entre os últimos em matemática, como é que você vai conseguir formar bons engenheiros? Como é que você vai conseguir depois formar bons arquitetos? Quer dizer, ou seja, depois a gente vai ficar precisando de gente, como está acontecendo agora. Então você tem lá, se não tem ninguém para extrair petróleo, você precisa começar a pedir gente de fora vir para cá, porque você não consegue formar as pessoas. Então esse é o preço muito mais caro. Então eu diria, você tem um primeiro ponto, que é a constituição de uma verdadeira carreira de professor, com aumento brutal de salários, porque com esse nível salarial, ninguém que vai querer ser professor, ninguém que tenha sensatez vai querer ser professor do ensino médio e do ensino fundamental. Segundo, o Brasil desenvolveu nos anos 80
graças a alguém como Darcy Ribeiro, um projeto de escola integral, foi a única ideia sensata sobre educação nesse país durante pelo menos 20 anos. Então não há necessidade de reinventar esse projeto, que foi o projeto que foi aplicado no CIEPS, né, na época do governador Brizola, graças ao Darcy Ribeiro, é o projeto que deve ser aplicado aqui em São Paulo. As escolas precisam ser escolas integrais, certo? E isso deve ser feito de maneira extensiva. E por fim, o terceiro ponto, nós precisamos de uma inspetoria geral que possa avaliar a qualidade de todas as escolas, sempre seja ela escola pública e escola privada, certo? Ou seja, você tem um inspetor que vai na escola, que avalia, vê como os professores estão dando aula, entra na sala de aula, fica olhando o professor dando aula, faz uma avaliação, certo? Porque não é possível você criar uma situação como essa, onde não há ninguém que analise a qualidade das escolas. Certo? As particulares hoje, só a título de curiosidade, não tem nenhuma submissão ao Estado, por exemplo. Não deve nenhuma satisfação daquilo que elas empregam. Você tem um conselho estadual de educação, certo? Mas você não tem nada parecido com isso. Você não tem ninguém que, por exemplo, vá na escola privada, que veja o que está sendo estudado. Quer dizer, se você, de repente, é o diretor de uma escola privada, você é dono da escola, você fala, não, acho que as crianças não precisavam aprender logaritmo. Ninguém vai falar nada contra você. Certo? Então, ou seja, há uma situação que não é possível. O Estado ele tem toda a obrigação de garantir uma qualidade mínima e de avaliar essa qualidade. Não é o mercado que vai avaliar isso. E a progressão continuada, vulgo aprovação compulsória dos alunos? É um equívoco brutal. É um equívoco brutal. O resultado... A raiz desse pensamento é Paulo Freire. Não, é uma interpretação possível. Foi uma interpretação possível. Eu diria uma interpretação possível. Eu digo Paulo Freire porque eu imagino que seja alinhado ao seu pensamento. Claro. Né? Uma interpretação possível, eu diria que não é das melhores interpretações. Você pode pensar algo de uma maneira completamente diferente, porque não é possível que o aluno, ele mesmo não aprendendo, ele continue dentro de um processo, entendeu? Quer dizer, o processo que seria o mais adequado é você retira esses alunos que têm mais dificuldades, faz um trabalho seletivo com esses alunos, faz um trabalho especial com esses alunos, aumenta a carga horária desses alunos para que eles possam conseguir continuar. Mas não foi isso que aconteceu. O objetivo conceitual é acabar com a evasão. Que realmente estava destruindo uma infância toda, né, no Brasil. Sim. A evasão é grave, ainda é grave. Né? E quando você reprova, você está expulsando. Pois é, mas o pobre, principalmente, da escola. Você não pode tentar resolver um problema criando um outro, certo? Ou já criaram. Sim, que é o problema da progressão continuada. Ou seja, você começa a ter alunos na quinta série e não conseguem ler. Semi-analfabetos. São semi-analfabetos. Qual o sentido disso? Não tem sentido algum, certo? Quer dizer, o projeto, que se ele tivesse que ser aplicado, ele deveria ser aplicado de outra forma. Que é, você pega esses alunos, você seleciona esses alunos, você aumenta a carga desses alunos, você tem um trabalho dirigido em cima desses alunos para que eles possam conseguir. Exatamente. Avalia e reprova. E se for o caso, você reprova. Não há, quer dizer, há um paternalismo absurdo dessa ideia de pensar, não, a criança não vai conseguir suportar o trauma da reprovação, mas que coisa... É inacreditável pensar nesses termos, certo? Porque, veja, qual foi o resultado? O resultado é a qualidade do nosso ensino é uma qualidade extremamente problemática. Professor, a gente vai precisar mudar de assunto para poder discorrer sobre outros temas, claro, por conta do nosso tema. Mas sobre o abastecimento, essa crise que São Paulo está vivendo, não é uma crise só do estado de São Paulo, mas aqui está um pouco mais gritante. A questão é, o que o senhor acredita que pode ter causado isso? Não só a falta de chuva, evidentemente, que é a principal causa, principalmente pelo Cantareira ter descido ao pior nível histórico, menos de 14%, mas o senhor acredita que houve falta de planejamento, ou um planejamento errôneo, e como resolver essa questão para São Paulo? Eu acho que há duas coisas importantes aí, quer dizer, de fato a capacidade de planejamento do Estado é muito baixa. Não há técnicos que sejam... O Estado está completamente desprovido de técnicos que sejam capazes de fazer planejamentos de longa duração. Segundo ponto, existe uma ausência de consciência ecológica que é digna do século XIX. A gente está no século XXI, as pessoas pensam em ecologia como se estivessem no século XIX. Os mananciais de São Paulo estão completamente destruídos pela especulação imobiliária. Pelas invasões também. Pelas invasões, pelas especulações, mas exato, pela completa falta de planejamento e de defesa desses espaços. Dos dois lados. Exatamente. Então você tem um problema que é muito interessante esse problema, que, por um lado, que está ocorrendo em São Paulo, porque ele demonstra muito claramente como preocupações ecológicas não é simplesmente uma preocupação sobre o que a gente vai fazer com lixo reciclado ou não. Veja, você tem uma questão de planejamento do Estado, planejamento ecológico do Estado, que não existe. Quer dizer, como é que você não consegue fazer um mínimo cálculo dizendo, não, mas espera aí, a população ela cresce todo ano a 3, 4%. Então daqui a 10 anos a gente vai ter uma população tal. Então essa população precisa de um nível de água tal. Sim, mas os exponenciais estão destruídos, a capacidade que eles têm de produzir água é baixa. Então, quer dizer, como é que eu vou resolver? Não há nada nesse sentido.
Então a gente chegou numa situação, quer dizer, que todo mundo sabe, quer dizer, qualquer tipo de resposta vai demorar, certo? E a população vai ficar nessa situação de insegurança. Hoje, como é que o PSOL resolveria, em poucos segundos, porque a gente vai já para o intervalo, como é que o PSOL resolveria essa falta de água provável que pode levar a um racionamento mais dias, menos dias aqui em São Paulo? Não, a gente quer implantar, a gente quer ter uma política de alto impacto ecológico. Certo? Quer dizer, não há outra saída a não ser você, de fato, recuperar os nossos mananciais. Você faria remoção de favela, como no Guarapiranga, por exemplo, tem uma ocupação imensa em uma área de manancial, preservadíssima, tem lá 1.000, 2.000 famílias. Veja, como é que se tiram essas pessoas? Essas pessoas normalmente, quando elas são tiradas para serem jogadas em lugar nenhum. Certo? Elas para serem jogadas no espaço. Certo? É claro que elas não vão querer sair para irem para o espaço. Agora, se o Estado tivesse a condição de realmente garantir um bom lugar para essas pessoas irem, com certeza você não teria os problemas que você tem normalmente. Tá certo. Bom, a gente vai para um intervalinho rápido agora. Daqui a pouco a gente volta então com a continuação desta sabatina aqui com o candidato hoje, o pré-candidato ao governo de São Paulo, do PSOL, o nosso professor aqui, Safatli. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com a última entrevista da primeira fase de sabatina com os pré-candidatos ao governo de São Paulo, aqui na Record News e também no portal R7. Eu e o Marco Antônio Araújo estamos sabatinando hoje o pré-candidato do PSOL, Vladimir Safatli. Pré-candidato, nós vamos falar um pouquinho agora de outros pilares aí que um estado de São Paulo tem como desafios, e um deles é a segurança. Foi até interessante que o provocador, nosso amigo Marco aqui, que citou no início, a questão das manifestações, como é que seria uma reunião aí com a PM, e a PM vem sendo acusada, aí é um setor que critica de forma bastante veemente, por conta da reação às manifestações, né? Além disso, dessas reações, nós temos a questão dos índices de violência no estado de São Paulo. O de roubo, por exemplo, cresceu 47% agora no mês de fevereiro. Como é que o senhor, sendo realmente o candidato e se eleito governador, pretende resolver essa questão? E como tratar a PM, readequar? Como é que o senhor enxerga isso? O paradigma de segurança aplicado no Brasil é um equívoco completo. E São Paulo é o maior exemplo disso. A Polícia Militar de São Paulo, por isso aqui, o índice de letalidade da Polícia Militar é maior do que o da polícia de todos os Estados Unidos. Ou seja, mata-se mais, a Polícia Militar mata mais aqui em São Paulo do que toda a polícia norte-americana mata. E mesmo assim, como você bem lembrou, os índices de criminalidade são altíssimos. Então, qual é a consequência disso? Você pensa bem, você está percebendo? A lógica não funciona. Não adianta você continuar dentro desse mesmo paradigma. Isso nunca vai funcionar. Veja, nós temos no Brasil 550 mil pessoas encarceradas. É o quarto maior população de encarceramento do mundo. E mesmo assim a gente tem esse tipo de problema. Então, acho que é necessário repensar completamente, desde o início, o que é a política de segurança desse país e do Estado de São Paulo. Pré-candidato, até importante fazendo esse ponto dentro do que o senhor colocou, a gente acabou de sair de uma greve aí dos agentes penitenciários. Sim. Como resolver também essa questão da falta de vagas nas penitenciárias? Enfim, é possível resolver isso na visão? Claro, veja, eu daria quatro propostas fundamentais. A primeira, a desmilitarização da Polícia Militar. A Polícia Militar é uma aberração nacional, certo? Porque é uma polícia que trabalha com a lógica do inimigo militar. É a lógica do amigo e do inimigo. É a lógica da guerra. Ele impõe a lógica da guerra dentro da polícia da população. É uma questão federal, você está falando da fusão da mas veja, a Polícia Militar é a Polícia Militar de São Paulo. De São Paulo, certo? Agora, eu lembraria o seguinte, não é por outra razão que 64%, segundo uma pesquisa do IPEA, da população desconfia da Polícia Militar. Certo? Se 54% da população desconfia... Sim, mas veja que interessante, se 64% da população desconfia da polícia, é porque para eles a polícia não é a parte da solução, é a parte do problema. Elas não conseguem confiar na polícia. Então, porque a ação da polícia, o modo da polícia agir é completamente inadequado, completamente errado. Então, acho que você precisa repensar radicalmente a estrutura mesmo de formação da polícia e de atuação da polícia. Bem, sobre a questão do encarceramento, veja, dos encarcerados do Brasil, sabe qual é a porcentagem de pessoas que estão lá por homicídio? Menos de 2%. Menos de 2% estão lá por homicídio. A grande maioria é por tráfico de drogas e por furto. Agora, eu diria, essa política de encarceramento indiscriminada, ela é cara, ela é burra e ela é ineficaz. Ela é cara, o Estado gasta uma fortuna, e aí a gente fica perguntando como é que a gente vai conseguir ainda construir mais vagas para encarcerar mais pessoas. Ela é burra,
Porque você não, o que você faz quando você encarcera uma pessoa? Ela não sai mudada, ela sai piorada, porque você joga dentro de um universo onde você vai alimentando, né? Quer dizer, alimentando uma série de relações ligadas ao crime. Certo? E ela é completamente ineficaz. Então, a proposta não faz sentido utilizar o encarceramento dessa maneira. É necessário parar com isso de uma vez por todas. O senhor concorda com a avaliação que o Estado está refém do crime organizado no Estado de São Paulo, pelo menos? Não, acho que o Estado está refém da sua própria incapacidade de pensar o que é segurança pública. Certo? Ele está refém da sua ausência completa de criatividade e de imaginação política. Mas o PCC é objetivo, não é só fruto da incompetência. Ele existe e age. Veja, mas a questão fundamental é se perguntar por que essas grandes organizações, elas têm em vários espaços das favelas, das periferias, um tipo de apoio popular. Porque o Estado está ausente. Exato. Porque o Estado está ausente, porque o Estado não consegue ganhar a confiança da população, porque a população começa a ver essas pessoas ligadas ao crime como pessoas que elas podem ir lá de vez em quando ela está precisando de alguma ajuda, de alguma coisa dessa assim. Quer dizer, isso é que é o absurdo. Se você quebra essa relação, essas estruturas dos crimes, elas vão perdendo força. Eu ainda diria mais duas questões que me parecem importantes. Primeiro, o Poder Judiciário ele é o poder mais monárquico da República. Esse é um poder que precisa ser democratizado. Então, por exemplo, o PSOL tem uma proposta de que os promotores públicos vão ser eleitos pela população. Tem uma eleição para promotor público. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas elas começam a saber quem é o promotor público da sua região. Vai ter eleição para xerife também? Bem, por enquanto para promotor público, com certeza. Certo? E diga-se passagem, não vai ser o primeiro país. Vocês sabem, nos Estados Unidos isso existe, isso funciona bem. Não há nenhuma razão da gente não ter isso no Brasil. E quarto ponto, embora isso não seja uma questão ligada exatamente ao Estado de São Paulo, mas acho que é uma discussão importante, quer dizer, boa parte das pessoas que acabam entrando no crime, que vão ser encarceradas, que de uma maneira completamente absurda, vão por quê? Porque você tem uma política de combate a drogas que é pensada sob a forma da guerra. Essa política é equivocada. A gente precisa repensar completamente essa política em relação às drogas. Para não sair totalmente dessa questão, mas ainda para fechar o assunto de segurança e depois a gente poder falar de transporte, que é um desafio tremendo também em São Paulo, depois das manifestações que tiveram como mote em especial toda a questão de não foram os 20 centavos, foi estopim para que a população e alguns líderes pudessem realmente dizer um basta à política nacional. O senhor acredita que houve alguma melhoria nos serviços públicos e qual foi a mudança profunda na política, em especial no estado de São Paulo, depois disso? Não houve nada, ao contrário, acho que foi muito claro o autismo da classe política brasileira, em especial da classe política de São Paulo. Não houve resposta alguma. Tudo se passa como se nada ocorreu. Como se ninguém saiu falando, olha, nós não suportamos mais o transporte, a educação, a saúde, tais como elas estão, esse modelo nós somos reféns de um modelo imperfeito de democracia, nós não suportamos, não houve nada. Absolutamente nada. É por isso que, de uma certa maneira, o pessoal entendeu que era o momento de tentar ampliar a pauta do debate e insistir. Não é possível continuar com esse tipo de surdez na política brasileira. Mas, por outro lado, ainda, para fechar essa questão das manifestações, o senhor acha que... porque depois dessas primeiras, em relação à passagem de ônibus, várias surgiram, e nós chegamos a um ponto que manifesta-se e nem se sabe pelo quê. O senhor acha que se tornou um movimento legítimo ou perdeu-se corpo nessa história? Não, acho que não há nada mais legítimo dentro da história brasileira do que essas manifestações. E eu diria, não, elas têm pautas muito precisas. 50 pessoas interromperem a Paulista pelo protesto, pelo direito ao protesto, sendo essa a pauta, considera sadio? Veja, é claro que dentro de um processo de ampliação, certo, da manifestação popular, onde as pessoas voltam a ganhar o espaço da rua, você vai ter uma ou outra situação meio absurda. Mas isso é completamente natural, quer dizer, e isso não é o retrato do que está sendo realmente colocado dentro dessas manifestações. As manifestações, em sua larga medida, elas têm questões muito precisas e muito importantes, que eu diria basicamente o seguinte: a população brasileira tem a consciência de que o processo de ascensão social produzido pelo governo Lula acabou. Elas sabem que elas não têm mais como ascender socialmente. Por quê? Porque pega, por exemplo, uma família que ganha 3 mil reais, tem 2 filhos, e começou a subir na vida. A primeira coisa que eles fizeram, eles tiraram o filho da escola pública e colocaram na escola privada. Depois de comprar um carro. Depois de comprar um carro, é verdade. Então, veja, compraram um carro, tiraram o filho da escola pública e colocaram na escola privada. Depois eles quiseram tirar a família da fila do SUS para dar um plano de saúde privado. Agora vamos fazer a conta, eles ganham 3 mil reais. Se ganham 3 mil reais, eles vão gastar, bem, pelo menos 800 reais com a educação de 2 filhos. Mais uns 300, 400 reais
com o plano de saúde, mais a prestação do carro. Nisso já foi metade do salário da família. Agora, você imagina se você tivesse um país onde você poderia dar para essa família uma educação pública de qualidade, um sistema de saúde de qualidade. Ele teria quase metade do salário voltaria para a mão dessas pessoas. Não há isenção de imposto desse país que daria esse dinheiro para essas pessoas. Professor, elas têm essa condição, elas têm essa consciência, desculpa. Imagina, eu queria falar sobre transporte com o senhor, mas não vamos ter tempo, porque está quase acabando. Tá. Nós temos uma pergunta que também fizemos a todos os outros pré-candidatos e que é importante também que o senhor responda. Sobre a atual gestão Alckmin, todos os pré-candidatos, assim como o senhor, têm inúmeras críticas, o que é natural e saudável dentro do processo. Mas existe algo que o senhor pontue de positivo, que continuaria num provável governo do PSOL, seja o senhor o governador ou não, dentro daquilo que a gestão Alckmin tem trazido? Eu acho que o Estado de São Paulo está sendo governado por uma elite corrupta e incompetente. Não há nenhum projeto que o senhor acha que valeria a pena? Tão corrupta que boa parte dos seus membros estão sendo processados pela justiça da Suíça e da França. Ou seja, nós temos dentro da justiça internacional pessoas ligadas ao governo de São Paulo que estão sendo processadas. Não encontrar nenhuma qualidade, não é um pouco intolerante? Não, não é uma questão de encontrar nenhuma qualidade. É uma questão de simplesmente demonstrar de maneira muito clara. Não é possível tentar continuar esse paradigma de governo que foi imposto no Estado de São Paulo, que se transformou, na verdade, o Estado é governado durante 20 anos, e não é possível que você não tenha um resultado realmente efetivo, que você possa dizer, mas está aí, o Estado de São Paulo criou, foi capaz de criar uma nova ideia, ele foi capaz de encontrar um novo caminho para resolver problemas que são da população. Não houve isso, simplesmente não houve. Então, minha nota é zero. É zero. Nenhum projeto sequer o senhor acha que seria possível? Não, vejam, existem... Poupa tempo, mas isso pelo amor de Deus. Bom prato. Claro, ninguém vai chegar aqui para fazer uma política de terra arrasada, né? Tipo, olha, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo, certo? Mas agora, eu insistiria no seguinte, esses projetos pontuais, que claro que eles têm a sua eficácia, têm a sua razão, eles estão dentro de uma noção do que significa experiência de governo completamente equivocada. Então, mesmo esses projetos que poderiam estar dando muito mais do que dão, não dão aquilo que eles poderiam dar. Certo? Então, acho que é muito importante a população de São Paulo perceber de uma vez por todas. Quer dizer, há um modelo de governo que não tem mais como continuar. Não tem mais como continuar. É claro que a gente pode ficar aqui dentro de uma discussão falando, não, mas o projeto específico X, o projeto Y, aquele que funcionou durante tanto tempo. Não, isso é óbvio. Né? Professor, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas agradecemos sua disposição em nos atender e desejamos sucesso aí na empreitada de vocês. Okay. Obrigado.